O último corpo preservado de santo, foi o mais moderno, vamos dizer assim, né? Foi do Beato Carlos Acutis. Ouviu falar? Ouviu falar, né? Mas quem deveria ouvir falar é vocês. Porque ele é o patrono dos jovens, né? O padroeiro dos youtubers. Então, recente que ele é, viu? Porque é sério, tá querendo botar ele como padroeiro. Porque ele, logo quando o youtuber nasceu, vamos dizer assim, ele foi o terceiro ou quinta pessoa que se engrenou no YouTube, mas para fazer o quê? Ele queria fazer um documentário provando que Jesus está realmente presente na Sagrada Eucaristia. Então ele pediu para a mãe dele para viajar a todos os cantos do mundo, né? Que a mãe dele tem uma boa posse, né? Uma das mais ricas da Itália. E aí então a mãe dele concordou e ele foi, comprou uma câmerazinha, naquela época não tinha celular, né? Comprou a câmerazinha e ele foi fazendo um documentário. Quantos anos ele tinha nesse documentário? Imagina? Quando ele foi fazer esse documentário, quantos anos você acha que ele tinha? 20, 25, 30? Acho que uns 27, 26. Ah, 14 anos. 14? Quase a minha idade. Por isso que eu estou dizendo. Por isso que vocês deviam conhecer mais ele do que eles aqui. Né? Com 14 anos ele quis provar, porque no almoço, na casa dele, tinha uma pessoa conversando lá e disse assim, não, a Eucaristia não é real, a Eucaristia é só simbólica. Jesus não está presente na Eucaristia. E ele, naquela época, ele só tinha acho que uns 9 anos. Ele falou assim, não, Jesus está presente na Eucaristia sim. Aí o homem, o senhor assim, estava na mesa com o pai dele, falou assim, não, aquilo ali é só representatividade. Pois um dia eu vou provar que Jesus está presente na Eucaristia. Aí quando ele teve 14 anos, ele pediu para a mãe dele, comprou o filmador, ele foi com a mãe dele filmando e fez um documentário. E esse documentário ele postou onde? No YouTube. Entendeu? Então, os primeiros documentários do YouTube é provando que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Então o que são os milagres eucarísticos? São em todo lugar do mundo as hóstias, que quando foram consagradas, a hóstia de pão realmente se tornou carne e o vinho se tornou sangue, o sangue de Cristo. Né? E todos eles, em todos os lugares diferentes do mundo, México, Costa Rica, acho que nos Estados Unidos também, mas principalmente na Itália, né? Na França, em Portugal, tem esses milagres. E todos eles, uma coisa interessante, o tipo sanguíneo de todos eles é o mesmo tipo sanguíneo, AB negativo, que é o mesmo tipo sanguíneo que está no Santo Sudário de Turim. Já ouviu falar Santo Sudário? Você já ouviu falar Santo Sudário, pelo menos? Sabe mais ou menos o que é, não? Não. Santo Sudário, eu vou falar para elas, não vou ter que dar o catecismo para elas aqui, né? Santo Sudário é o pano que envolveu Jesus quando ele foi colocado no sepulcro. Né? Sepulcro é enterrado, só que na pedra. Não se usava caixão, se usava o tecido de linho, se envolvia o corpo da pessoa todinho. Né? Então envolveram o corpo de Jesus todinho. Quando ele ressuscitou, ele não tirou o pano, ele atravessou o pano. Entendeu não? Ele atravessa o pano assim. E aí o corpo dele ficou gravado no pano. Todas as chagas dele, tudo. E o sangue também, porque quando ele foi envolto no pano ele estava, né, todo chagado, então o sangue ficou lá. Então, quando examinaram o tipo de sangue, o mesmo sangue que está no Santo Sudário é que está em todos os milagres eucarísticos do mundo inteiro. Interessante, né, esses detalhes, né? Bom, mas o fato é que ele só tinha 14 anos, né? Com 15 anos para 16 anos, ele perguntaram para ele na escola, né? Que era uma entrevista, cada um falava o que ia ser. Eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser juiz, eu vou ser engenheiro. Chegou a vez dele. E aí, Carlos, o que você quer ser? Para mim só está reservado à morte. Aí um ano depois ele faleceu. Uma doença que apareceu de nada assim, e foi muito dolorosa, mas ele ofereceu todo o sofrimento dele pela conversão dos pecadores, mas principalmente uma coisa interessante dele, ele falou assim, pela paz, curioso assim, pela paz, para que não haja mais divergências dentro da Igreja Católica. Movimentos que ficam, né? Não vou ficar nos detalhes não. Você vê como ele há 15 anos já tinha uma visão dos problemas que estavam envolvendo a própria Igreja Católica. Então, ele ofereceu a vida pela Igreja Católica, né? Para que realmente a Igreja Católica se tornasse uma só igreja, né? Não com divergências internas e tal. Né? E aí, faleceu, ele escolheu o túmulo dele também antes. Ele falou, pai, eu quero um túmulo aqui, ó. Ele era devoto de São Francisco de Assis. Então ele foi lá e falou, quero ser enterrado aqui na terra de São Francisco de Assis. Mas meu filho, aqui já é milenário o cemitério, não tem mais espaço. Não, vamos achar um lá. Chegou lá, tinha um lá, procurou, não tinha dono,
O pai dele comprou, mal sabia o pai dele que um ano e meio depois o filho ia estar lá, né? Bom, aí vê as virtudes, né? O pessoal começou a divulgação dele e tal. Aí uma família, adivinha da onde? Do Brasil. Ouviu falar de Carlos Acutis, uma criança de 4 anos com um problema no fígado, era no pâncreas, não lembro direito, uma doença irreversível, não tinha cura, não tinha mais o que fazer. Aí fizeram uma promessa a Carlos Acutis, se o Beato, ele não era Beato, se Carlos Acutis curasse o filho deles, eles iriam levar todos os documentos para Roma e para beatificá-lo. Mas não deu outra, né? Quando foi no médico novo, ele está totalmente curado, 100% curado. Aí arrumaram a documentação médica total, enviaram para Roma, aí os especialistas olharam, não sei o que, tão forte que já dá para beatificar. Só que quando a gente vai beatificar um santo, o que a igreja faz? A igreja pede a licença família e vai até o túmulo do santo para recolher relíquias, tecidos, cabelo, unha, para fazer relicário do beato. Só que quando for desenterrar ele, depois de alguns 10 anos, né, ele já estava enterrado na terra mesmo, sem nada de cimento e nada, o corpo dele estava inteiro, intacto, né? Aí o coração principalmente estava totalmente intacto. E aí então colocaram o coração numa urna de cristal, e a igreja tem hoje um sistema que ela tem um silicone que ela passa no corpo do santo, porque as células, nós temos células que se renovam, ele não, né? Então fica escuro, então só para ficar a cor da pele mesmo, entendeu como é? E aí colocaram numa urna de vidro, tá lá. Quando vai celebrar a missa, a urna abre, e aí você vê o Beato Carlos Acutis deitado lá. Deve ser que se você tocar nele, ele vai acordar também, né? Então, e só para dizer o seguinte, a maldade humana. O próprio Beato Carlos Acutis, as pessoas perguntam às vezes, por que ele não fica aberto direto numa urna de vidro como está lá? Não, tem uma urna que fecha e é blindada. Blindada. Porque tem gente que é tão ruim, que mesmo vendo o milagre, e mesmo vendo tudo isso, não quer se ajoelhar e louvar a Deus, Deus seja glorificado, porque através desse servo dele, mostrou todo o poder dele e a glória dele. Não, quer destruir, porque aquilo representa a glória de Deus. Tem gente assim. Então a igreja tem que se precaver contra essas coisas. Aconteceu o mesmo lá em Fátima, na caldeira com a azinheira, né? Os comunistas da época colocaram uma bomba e destruíram a azinheira. Por quê? Porque a azinheira, na cabeça deles, era uma prova que Nossa Senhora tinha conversado com as crianças. Era um símbolo, né? Era um símbolo da conversa de Nossa Senhora com as crianças. Mas por que fizeram isso com a azinheira de Nossa Senhora? Logo disseram isso. Só por uma coisa que Nossa Senhora falou. A Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Por causa disso, eles fizeram isso, né? E fizeram 2 vezes, não foi só uma vez não. A capelinha desapareceu e foi destruída 2 vezes com bomba, né? Vamos ver a maldade humana como é. No entanto, nesse local foi reformado, agora como que do mal Deus tira. Não conhece essa frase tão comum, tão antiga? Ela deve conhecer, o senhor deve conhecer. Do mal Deus tira. Fala, não conhece não? A frase, não conhece? Do mal Deus tira o bem. Não conhece essa frase? Não, vocês tudo bem. Mas aqui, né? Outra coisa. Mas já ouvi essa frase, né? Do mal Deus tira o bem. Então, às vezes acontece uma coisa ruim, mas Deus sempre dá a volta por cima, entendeu? Então, aconteceu essa coisa ruim, destruiu a azinheira e tal, mas o que fizeram? Fizeram aquele pedestal, colocaram a imagem de Nossa Senhora, onde seria a azinheira hoje, e atrás, aí, quem já foi em Portugal, talvez não tenha sabido disso, e é um detalhe interessante. Você não tem assim uma bancadazinha envolvendo a Capelinha das Aparições, lembra disso não? Lá na capelinha? Quando você vai rezar na capelinha, entre a capelinha e os bancos, tem uma bancadazinha. Você chega ali com um envelope com as suas intenções da sua família, seus amigos, da sua empresa, pelo que você quiser, pela saúde e tal, e coloca dentro do envelope e você ajoelha ali e coloca o envelope à vista. O pessoal da câmera vê, manda um guarda de lá, ele vai para ele foi gravado. E ele faz um sinal, porque ele não sabe que língua você fala, em todas as línguas lá. Aí ele faz um sinal para o envelope e para a urna, para o pedestal, porque o pedestal é uma urna, onde se coloca as intenções. Perderam a chance, não foi?
Porque no dia que a gente foi, estava chovendo muito. Mas não sabia disso, tanto, né? Não, sabia não. Não, perdeu a chance. Aí A tem gente outro, vai mas de tem novo. outro. Vamos de novo, né? Mas chega lá, eu perguntei, como é que eu faço? Falei para o meu irmão, ele não, chega lá e se ajoelha e coloca, porque achei estranho, né? Meu envelope era desse tamanho. Aí eu peguei, botei assim, comecei a rezar com o envelope assim, aí chegou o português, fez sinal, né? Sei que ele não sabia que era brasileiro, né? Que falava português. Eu falei, é isso mesmo. Aí dei para ele, ele pegou, colocou dentro da urna e pronto, ele vai embora. Então você já sabe que ali, as missas que forem celebradas naquela semana, aquelas pessoas que estão ali vão ser celebradas por elas também. Entendeu como é? Interessante, né? É bom a gente saber esses detalhes, né? Chegar lá e já aproveitar. E é pouco divulgado isso daí. Mesmo lá em Fátima, Portugal, é pouco divulgado. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, né? É só para vocês terem vocês que não foram em Portugal ainda, ter uma noção onde Nossa Senhora apareceu para conversar com 3 crianças também. Lúcia, Jacinta e Francisco. A Lúcia tinha 12, ia fazer 12, tinha 11 anos. O Francisco tinha 9 anos, 8 anos, ia fazer 9. E a Jacinta tinha 6 anos, ia fazer 7. Né? E aí Nossa Senhora conversou com essas 3 crianças e deu uma mensagem muito importante para elas, que de fato elas não entenderam o alcance no momento, porque eram crianças, lógico. Né? Mas o mais importante para nós, eu nem toco muito hoje em dia nas profecias de Fátima. Eu toco hoje no remédio, porque as profecias é a doença. Ó, isso vai acontecer se os homens não se converterem. Nossa Senhora sempre coloca a palavrinha assim, é condicional. Depende de nós. Ó, isso vai acontecer? Depende. Se os homens se converterem, não vai acontecer. Se os homens não se converterem, vai acontecer. Se converteram os homens? Eles estão vendo todo mundo santo por aí? Dá para ver que não, né? Bom, se não se converteu e o povo já está vendo que as profecias, a maior parte se cumpriu, já está tudo. O que precisa mesmo de fato? A gente precisa focar no remédio. Então, qual é o remédio que Nossa Senhora trouxe através daquelas 3 crianças? Que é chamado os 3 pedidos, não os 3 segredos, tá? Os 3 pedidos de Nossa Senhora. Né? Tem os 3 segredos, que na verdade é um segredo, dividido em 3 partes, que já foi revelado. Mas hoje nós estamos trabalhando muito já há décadas no remédio. Qual é o remédio então? A consagração, a reza diária do terço e a devoção do primeiro sábado. Bom, vou usar aqui as palavras da Nossa Senhora. A Senhora falou assim, olha, vim porque Deus quer estabelecer na terra agora, para a salvação das almas, a devoção ao meu imaculado coração. Né? Aí depois ela fala das profecias, ela diz, quem abraçar esta devoção, que devoção? Consagração. E rezar o meu rosário todo dia, prometo todas as graças necessárias para salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Depois ela pede também o primeiro sábado, aqueles que puderem, durante 5 meses seguidos, ao menos uma vez na vida, 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para imitar o mistério do rosário. Isso vai ficar a cargo de vocês. O que nós vamos realizar hoje atrás da imagem peregrina que vem inundado de graças lá de Portugal? Né? Eu falei desse milagre do Carlos Acutis e tal, mas com Nossa Senhora, com a imagem peregrina mesmo, né? Só aqui em Fortaleza, para não ir em outros estados, nós estamos com 123 milagres aqui em Fortaleza, né? Atrás dessa peregrinação. Agora eu estou falando do milagre, que é aquele milagre igual do menino. Pediu aqui a Nossa Senhora, chegou no médico, acabou tudo, 100%, né? Agora tem as graças alcançadas. A graça alcançada que é com o auxílio da medicina. Pediu a Nossa Senhora, continuou doente, fez todo o tratamento, quimioterapia, tal, etc. E conseguiu resultados positivos. Se curou. Graça de Deus, na medicina, igual a cura. Ótimo, chamamos de graça alcançada. Se eu contar as graças alcançadas aqui em Fortaleza, dá mais de 2.500 graças alcançadas. Aqui. A maioria, a grande maioria, é câncer de mama. Agora, milagre mesmo. Chegou aqui. Pediu a Nossa Senhora, chegou no médico, não tinha mais nada, zerou, aí 123, né? Inclusive, eu fiquei sabendo agora lá no Presidente Kennedy, né? No condomínio, que já tinha tido um milagre antes de um câncer de uma senhora lá. Aí eu comentei, e a dona que estava lá, ela disse assim, olha, eu queria tanto falar com o senhor sobre isso, porque foi? Eu tive o mesmo milagre, só que foi um ano depois dessa daí que você contou. Só que tava dela era um câncer de uma laranja, o meu era 3 nódulos. Eu não sabia ainda se era maligno ou benigno, mas pedi a Nossa Senhora que curasse tudo, que não tivesse mais nada. Quando cheguei lá no médico, já não tinha mais nada. Então também foi um milagre. Né? Então, o que é o milagre? O que é essas graças? Para dizer o seguinte, olha, a mensagem que essa obra traz é de Deus. Qual é essa mensagem então?
que eu acabei de dizer agora. A consagração, o texto e a devoção do primeiro sábado. Bom, e é bonito, né? Então eu convido aqui o casal anfitrião para falar.